Ativa Assessoria Esportiva. O melhor das academias e clubes no conforto do seu condomínio. A Ativa é uma empresa especializada em esportes, saúde e qualidade de vida em condomínios. Os serviços são adaptados para cada condomínio, com flexibilidade de horários e modalidades que abrangem todas as idades, desde criança até adultos na terceira idade. Modalidades Ativa: personal trainer, hidroginástica, musculação, zumba, recreação infantil, aulas de natação e futebol, pilates, nutricionista e muito mais. Oportunidade para toda a família. Contato 48-9138-7810 www.ativabemestar.com.br. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. É uma alegria estarmos aqui novamente reunidos hoje. Ainda bem que eu lembrei, abrindo o programa, eu tenho que fazer, aqui é tudo ao vivo, é bom, né? Tenho que fazer um agradecimento aqui hoje. Uma surpresa, eu recebi um presente vindo do Sul, né? Eu não acredito que eu possa ter esquecido aqui, né? Esses gregos atrapalhados até separei lá para trazer. Não pode ser? Puxa vida. Bom, de qualquer forma vai servir aqui, eu não me lembro o nome do casal, de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. Me agraciaram, mandaram os cumprimentos a mim e o Jorge. Uma linda toalha bordada do Vida Inteligente. Que bacana isso aqui. São gestos que deixam a gente muito feliz. São gestos com bastante significado isso, né? A pessoa se dignar a pensar em alguém que não conhece assim fisicamente, vamos dizer, e ocupar uma parte do seu tempo, como você diz sempre aqui, fazer alguma coisa e mandar com o coração, com a maior boa vontade, e a gente sente naquilo que a gente recebe, né? Porque vem expresso junto. Quando é assim artesanato, a pessoa está te dando horas de vida. Exato. Tem que respeitar muito ele. Então, quando você recebe, aquele amor, aquele carinho que foi feito, vem junto com aquilo lá. Então é bacana, eu agradeço de coração e me perdoem eu ter esquecido. Eliezer, o nome dele é Eliezer. Ela, não sei, desculpe, puxa vida, eu separei tanto aqui, ó, mas tudo bem. Não era aquele papel que estava ali no teu bolso? Não. Não? É as coisas do Eustáquio, tudo bem.
Também mandando aquele fraterno abraço para todo mundo que manda abraço para mim, para o Jorge, eu que posto essas fotografias antes, aí já começa o acesso aqui, o Facebook, e um monte de gente manda um abraço, eu estou te retribuindo todos os abraços que a gente recebe, a gente manda esses abraços de volta numa grande comunhão aí de fraternidade, né? E lembrando para vocês que já estamos preparando, já disse aqui, hoje eu pedi para o Fernando preparar, a nova viagem para a Grécia no meu aniversário de 64 anos o ano que vem, né? Está aqui no seu monitor, está muito pequenininho, mas qualquer informação vocês pedem para mim, né? Nós vamos para a Grécia de 2 a 18 de maio, o Jorge vai junto, a esposa dele também, né? Agora eu vou ter que alugar um Jumbo 747, né? Porque o Jorge vai, né? E nós vamos passar 2 noites das Arábias, nós vamos pernoitar em Abu Dhabi, na Arábia Saudita, tanto na ida quanto na volta. Então vai ser uma viagem maravilhosa como foi essa primeira. Se você estiver interessado, escreva para mim que eu lhe passo todos esses detalhes. Muito bem. Vamos entrar hoje, se eu esquecer alguma coisa, no intervalo eu entro novamente. O tema que se apresentou foi muito interessante, porque anos e anos e anos, e vocês também nos seus estudos, nas suas reuniões, nas suas palestras e todas essas coisas, todo mundo fala em abertura de consciência. Né? Abrir a consciência. O que é abrir a consciência? Despertar a consciência, despertar isso aqui, né? Porque ele não despertou ainda, ela não despertou ainda e tal. O que virá a ser isso? Então hoje nós ousaremos, Jorge e eu, tentar falar sobre o que seria esta abertura da consciência. Porque falar, como eu já disse aqui, nós já dissemos aqui, falar da boca para fora é a mesma coisa do que não dizer nada. Você falar alguma coisa sem você saber ou sentir o que você está falando não vale absolutamente nada. Então, quando a gente falar doravante, quando a gente falar depois desse programa, a nossa ousadia, com a permissão da nossa ousadia, de falarmos em abertura de consciência, despertar da consciência, acredito que nós saibamos o que nós vamos falar. Boa noite, Jorge. Você está bom? Sempre estou bem. Está bem, né? Tudo tranquilo, tudo já. Então hoje o Jorge me fez o favor de vir antes, né, para a TV. Né? 2 horas. 2 horas antes aqui, eu até cheguei depois dele. Então aí tivemos oportunidade de conversarmos um pouquinho, né? Porque por incrível que pareça, o nosso dia a dia é muito corrido, né? Então quando a gente se encontra, são momentos que a gente procura sempre aproveitar bem, né? Então você está bem? Estou bem. Eu queria mandar um abraço a todos, né? Boa noite. Né? Mas a Raquel e o Amarildo, que é o esposo dela, é de uma clínica aqui de Florianópolis, que eu fui lá para fazer uma revisão na maquinaria. Sim. E aí ela falou assim... Eles são nossos telespectadores sim, também? Quando ela não pode, o Amarildo grava para ela ver depois. A gente conversou o tempo que era possível conversar, né? Que bacana, então. Então, um abraço, foi muito bem tratado lá, muito querida ela. Ainda bem que você fala coisas que eles gostaram. Já pensou você ir numa clínica? Você falou aquilo, agora você vai ver. Mas tudo bem, né? Há esse risco. Né? Sim, claro que tem. Então. E como a gente nunca consegue falar coisa que agrade a todos, então sempre é um risco. Então, e como faz tempo agora, faz tempo que eu não mando, né? E eu faço questão, porque o amor a gente expressa, né? Não se fala o amor, mas como não dá para expressar o amor assim, então eu reitero o meu fraterno abraço, porque esse vídeo vai chegar para ele, né? Para o meu querido amigo e irmão Jefferson Henrique de Souza, que eu falo de boca cheia. Um beijo, um fraterno abraço, dona Felícia também. Espero que em breve a gente possa se rever. Okay? Um fraterno abraço bem apertado. Meu e do Jorge também. Posso mandar para você também? Então, receba o nosso abração. Perfeitamente. E um abraço a todos. Né? Todos, né? Claro. Extensivo a todo mundo. É muito bom a gente poder conversar, é muito bom saber que algumas pessoas tornam essa conversa útil, né? Às vezes eu recebo algumas mensagens, eu leio algumas mensagens. Você lê algumas? É mesmo? Você lê algumas? Sim, as pessoas agradecem, né? E aí eu só falo que quem tem que agradecer somos nós dois, porque senão seria só uma conversa divertida. Então, se isso é útil para alguém, nós que temos que agradecer, né? Com certeza. Porque a gente não está fazendo isso aqui à toa, né? Como eu disse, nossa, grande coisa o que o Grego disse. Mas quando eu atuava na doutrina espírita, eu era médium, ajudava com ectoplasma as pessoas, com a minha energia, tudo, eu me sentia
como é que se diz? Me sentia gratificado por aquilo, mas eu tinha consciência que o necessitado da questão era eu, e não a pessoa que eu atendia. Se eu estava fazendo aquele papel, é porque eu havia me proposto a fazer aquilo. Então, muitas vezes as pessoas, elas sentam no lugar como eu e você estamos aqui, e botam o narizinho para cima. Puxa, eu estou numa televisão, eu tenho um programa de TV, tem um monte de gente assistindo a gente fala o que bem entende, o ego fica lá para cima. Então, Jorge e eu fazemos isso aqui com o maior prazer, reiterando o que você falou, né? Que a gente se sentir bem, né? Útil, né? Útil, isso aí é super gratificante. Não, e é uma forma de você retribuir, porque independente do que quer seja que você conheça, ou que eu conheça, alguém teve que nos passar esse conhecimento. Claro. Né? Fraternalmente. Claro. Você, de alguma forma... Você bota o conhecimento para frente e se reparte fraternalmente também. Isso aí. Isso que você falou de quando você está ajudando alguém, às vezes o mais necessitado é você mesmo, né? Isso acontece com tudo porque, por exemplo assim, vamos supor, você tem amor fraterno, você tem caridade, o que nome você queira dar, né? Isso, o nome que você quiser. Em algum lugar dentro da tua alma, ou você tem aquilo. No momento que você vai repartir aquilo com alguém, você vai dar aquilo para alguém, você vai dedicar fraternidade, compreensão, paz, amor, qualquer coisa que seja, né, amizade para um outro ser humano, antes que aquilo se exteriorize para o outro, ele tem que vir à tona em você. Em vindo à tona em você, você é o primeiro a contemplar aquilo que você tem e que às vezes você esquece. Então, às vezes, assim, a pessoa faz alguma coisa e fala assim, nossa, nem eu sabia que eu era tão paciente. Nem é eu verdade, sabia. A gente fala coisas assim. Porque às vezes esses tesouros que cada um tem, eles ficam escondidos, né, no fundo de um mar revolto, um mar astral revolto, que é o dia a dia. E a pessoa se esquece que ela tem tudo que é necessário de bijas, de sementes do bem, do bom e do belo, só tem que exteriorizar, tem que trazer a luz. E quando você traz esse sentimento, que é um ser vivo que está em você, quando você traz ele à luz do dia, quer dizer, à luz do sol, você verbaliza, você dá vida para isso, coloca no plano que a gente está e direciona a outra pessoa, isso que você trouxe à vida, né, vitalizou e direcionou, ele vai cumprir o seu papel na outra pessoa, mas ele está atrelado a você, só que daí ele está mais forte agora do que estava antes de você, sabe? Então, quanto menos você pratica o bem, o bom e o belo, mais fraco fica o bem, o bom e o belo em você. Quanto mais você pratica, quanto mais você compartilha, mais forte fica, a ponto de isso ser tão intenso em você, que daí você não tem mais em si o bem, o bom e o belo. Você o bem, o bom e o belo. Isso aí. Entende? E a única forma de chegar nesse ponto é a prática. Tem a ver com a questão da do que nós estamos falando aqui agora, né? Sem dúvida, porque exatamente assim. Se você fala uma coisa, mas em você tem outra, o teu estado de consciência é mistura das duas coisas. Então, se você fala fraternidade e em você tem um ódio, assim, profundo de alguém ou alguma coisa, o teu estado de consciência é uma mistura de fraternidade aparente e ódio real. Você não vive no mundo que você pensa que está vivendo. Entende? Isso é muito importante. Hipocrisia pura. Não, o termo certo é esse. Mas eu não gostaria Você não gosta de falar essas coisas? Não, eu não, porque implica em julgar, né? Isso daí eu não mas eu estou falando a hipocrisia pura de cada um. Se eu faço isso, eu sou hipócrita, né? Não, mas aí você, mesmo a você, né? É bom a gente não servir como julgador, como carrasco, né? Como esse eu chamaria mais de autocrítica, Jorge. Eu acho que assim, é a confrontação com si mesmo, né? Isso, às vezes ela é dolorida, às vezes ela é complexa, traumática, e você olha de relance para você mesmo e não gosta do que você vê, e daí você pega e esconde. Isso. Mas só que nada consegue ficar escondido, porque com o passar do tempo, o escondido ele se cristaliza, se enraiza, se esparge, ganha força e vem à tona. E aí você diz, puxa, mas como é que eu consegui fazer uma coisa dessa se eu não sou assim tão ruim? Exatamente, então, exatamente. O melhor a fazer é você viver, assim, o que é? A gente já vai começar do ponto zero da consciência, né? Mas assim, qual é o estado de consciência da pessoa? O estado de consciência da pessoa é o mundo na qual ela vive.
Entende? Então, se ela vive chafurdando no ódio, no feio, no mal com L, mal com U, e odeia todos, e é revoltada, e não sei o que e tal, qual é que é a tua estado de consciência? É esse, é o mundo onde você vive. Ali é o prisma através do qual você vê tudo. Consciência, vibração, frequência, podemos considerar mesmo sinônimos? Grego é assim, ó. Quando eu tenho um pensamento altruísta e generoso e dirijo para você ou para a humanidade, então eu crio um Deva, eu crio um ser, né? Assim, em tons de rosa, e que ele vai como se fosse um ser de asas abertas, fazendo uma simbologia, e se propaga em todo o plano, e transforma o plano, as pessoas transforma tudo. E você cria um sistema, né? Cria um ciclo virtuoso, né? De propagação do bem. Se eu tenho ódio, ciúme, medo, então eu crio formas densas, agudas. A gente fala assim, as garras do ciúme pegaram aquela pessoa. Então se usa esses termos porque realmente o que é gerado, ele é como se tivesse garras, então sempre tem uma verdade oculta atrás de cada dito popular. Só que as cores que eu gero nos pensamentos, né, a ação daquilo que eu gero, ela vale para tudo e para todos. Então, assim, se eu, né, vivo na minha casa e eu sou revoltado o tempo inteiro com tudo e com todos, eu fico revoltado o dia inteiro e chego em casa revoltado, aqueles pensamentos de revolta, aquela cor que de mim emana, ela pinta invisivelmente a minha casa. A sua casa, Quer dizer, ela impregna o ambiente. 100%. Puxa. Fisicamente, fica na parede. Você diz uma pessoa só, imagina então as demais pessoas da casa. Não, e depois, não, isso aí afeta todos da casa. Assim, quem vem da rua trazendo sendo em si uma alma conturbada ou doente, né? Ele vai alimentar a casa com isso, e as pessoas da casa vão respirar isso. Sabe por quê? Porque a cor que eu vou impregnar as paredes da minha casa, ou do meu mundo, ou do meu trabalho, ou do meu carro, ou da minha roupa, ela vai reagir permanentemente. Então a cor que eu coloquei ali, ela vai vibrar, vai emanar permanentemente. Então eu vou respirar o ódio. Olha que coisa séria isso aí. Não, nós respiramos o ódio ou o amor que nós damos, não só para os seres humanos, né? Não só para os seres vivos de maneira geral, mas para todos os seres existentes, incluindo aí a própria matéria. Olha, que é seríssimo isso. Sim, então as pessoas... Observar isso. As pessoas, assim, quando criam um mundo de dor, um mundo de revolta, um mundo de frustração, um mundo de ódio, de incompreensão, de angústia, né? Isso que é criado, ele vai, assim, ele não se limita ao que eu estou criando, porque isso emana de mim e transforma o meio, né? E se transforma o meio, além de estar ligado ao seu gerador, que daí no caso sou eu que estou gerando essa coisa toda, eu vou respirar aquilo, porque é a minha ambiência, e o meu entorno respira também. Aí então você deixa o teu filho doente, o teu cachorro doente, o teu gato irritado, tua planta, né? Todo mundo, a tua comida, ela tem gosto estranho, exato. A água que você bebe, né? Tudo, assim, é isso que tem que se entender, é que nós vivemos um sistema onde não tem lacuna, não tem espaço vazio, né? E não tem espaço vazio e não tem nenhuma ação sem reação, não existe, não tem como eu fazer alguma coisa oculta no universo ou na minha vida que não vai ter impacto em nada. Não, tem impacto do ar que você respira ao rastro que você deixou no universo, e você vai contaminar ou com o bem, com o bom e com o belo, ou com o mal e com o feio, né? Todo o ambiente, seja ele a tua casa, o teu carro, a roupa que você usa, o teu sapato, tua escova de dente, ou o templo onde você vai, ou a escola onde você vai aprender, ou o aperto de mão que você dá para outra pessoa. Entende? Então, a primeira coisa que tem que ter é responsabilidade sobre o que nós damos ao outro, o que nós damos ao meio, o que nós damos ao invisível. E o que nós damos ao outro, ao meio e ao invisível é o nosso estado de consciência. Isso. Por mais que a gente queira fingir alguma coisa, ocultamente ou realmente, nós damos o que nós somos. Tá, então Agora vamos zerar. Vamos zerar. Peraí, mas foi brilhante, claro. Tudo que nós falamos aqui é inerente ao programa, ao tema. Porque se fala despertar da consciência. Isso. Tá, o que é a consciência? Consciência, o que é? É o pensamento,
O que é? Por exemplo, a personalidade nós sabemos que é a alma, né? A alma, sim, de ânima, né? O ahankara. Isso, exatamente. O eu sou. Isso. Foi E dado a consciência? O que seria nesse... O ahankara, eu falava ahankara e o Alvin me corrigia, era ahankara. Tudo bem, Alvin, depende do que você bota o seu complexo, mas a criatura é a mesma, né? Então, teve um momento da evolução em que daí os Sura Matradevas, né, Kumaras, Makaras e Asuras, foi incumbido a eles de dar... Porque o ser humano no passado não tinha consciência. Não. Absolutamente. Não, é aí que eu quero chegar. Eu vou voltar um pouquinho na evolução, até o momento em que daí tem um exemplo muito claro do que é o despertar de consciência e por que se usa o termo despertar. Por que se usa e o que é a própria consciência. Né? Então vamos lá, isso aí. Então, vou voltar um pouquinho... Muito, né? Vamos voltar muito. Tipo assim, 18 milhões, 20, 30 milhões de anos para trás. Então, um pouquinho mais ainda. Então, no período evolucional que nos antecedeu, ele devia ter tido 7 fases evolucionais, né? Teve só 5 que houve uma questão evolucional. Essas 2 pendentes, então, se propagam para o momento evolucional seguinte, que é o que a gente vive hoje, que a gente conceitou como Terra. E aí então as 7 raças físicas que deveria haver na Terra, 2 não foram raças físicas porque as pendências da cadeia anterior se propagaram para essa. Então por isso que a gente teve a raça bórea e hiperbórea ainda como não humano ou não forma física. Okay. Né? Não dá para se conceituar como humano. Isso então propagou um atraso evolucional que a gente vem tentando resolver até hoje e tem a ver com essa questão da consciência. Aí então a primeira raça física foi a raça lemuriana. A gente já conversou bastante sobre isso. O lemuriano então, tinha aquela complexão física que se aproxima do que seria um cíclope, né? Um vermelho tendendo para o escuro, seres gigantescos, aquela coisa toda que a gente já sabe. E eles não tinham individualidade, é como se fosse um formigueiro, assim, uma alma grupal. Alma grupal. Mas isso a gente já conversou também. Mas o que interessa, daí na conversa de hoje, é que o estado, né, em que vivia a Lemúria, os lemurianos, até haver, né, a injeção de uma característica que eu já vou conversar, e até haver a questão da individualização, o ahankara, que é a individualização, que é o que ele diz assim, não, eu sou eu, você é você. Isso teve um momento para acontecer. Então, antes, os seres, né, humanos que viviam na época, no caso dos lemurianos, eles tinham uma consciência única, né, como se fosse uma alma grupo, mas o mais importante, o estado, né, em que viviam, assim, a rotina, que hoje é o que a gente chama de vigília, antes não existia. O estado de percepção do meio era... O que era? Instintivo, como os animais, digamos assim, ou não? Sim, mais ou menos isso. É que até a terceira raça, eles tinham um foco de consciência diferenciado, não como o reino animal, que tem o foco de consciência no sistema neurovegetativo e não no sistema cérebro-espinhal, né? Mas por analogia seria possível. E aí então, o que eles viam, mesmo eles tendo corpo físico já, eles tinham o corpo físico, mas eles não viam a realidade, assim, não viam o momento de evolução atual. É como se eles vivessem... Não conseguiam discernir nada. Não existia discernimento, mesmo em um grupo, mas... Nem percepção. Não, a mesma questão da visão, o que se via, né, a percepção da matéria que eles tinham, era do que fica no plano etérico. Okay. Não era nem no astral, nem no mental, no etérico. Então apesar de ter um olhão, a visão era quase que nula. Era uma visão etérica, não era uma visão física, né? Era uma visão etérica. Quando, né, aí então, por conta dos momentos evolucionais, vem uma hierarquia, né? E não é que o cara veio de nave para cá, não, vem uma hierarquia, e aí então é incutido na raça humana, né? O que a gente chama de cérebro, sistema cérebro-espinhal, e se cria a questão da percepção do mental e do astral, se dá o cérebro para cada um. E então, nesse momento, o ser humano, ele sai daquele estado de vida e de visão, né,
no mundo etérico, mesmo tendo corpo físico, que é um estado chamado Dwapana, D-W-A-P-A-N-A, que é sonho, é sono. Então, é como se a humanidade ela vivesse num sono da ignorância, da não visão do mundo físico, mesmo vivendo no mundo físico. Vamos voltar só um pouquinho, só para esse acontecimento que você falou, que vieram hierarquias, e o que eles fizeram no cérebro humano, que ele era cérebro... Não, mas não é assim. De que forma? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Se for falar dessa maneira, dá a impressão que daí estava o ser humano aqui e veio os extraterrestres e não, mexeram no nada cérebro. Disso, não, é assim... O que aconteceu naquele ser, que era um ser físico, sim, mesmo ele tendo... O que aconteceu anatomicamente nele, vamos dizer? A gente chama de influxo evolucional. São os valores dos ciclos que já passaram, eles são transbordados, promovendo mudanças acentuadas naquela hierarquia que está começando agora, no caso a hierarquia Jiva, né? Aí então... o lemuriano, ele passa daquele estado, né, de hermafrodita inconsciente e sem estar nem ciente do plano físico. Mas ele físico. teve modificações físicas para isso, exato. Sim, mas isso não é assim que daí eu vou fazer uma modificação de DNA. Sim, é a evolução ao longo dos anos, então se a gente conta assim, 10, 20, 30, 50 milhões de anos para se processar a evolução. Então a evolução física tem uma lógica. Lógico. Ótimo. O que muda é assim, não é o físico pelo físico, é o influxo evolucional, assim, o que o ser humano hoje, o que você é hoje, o que eu sou, o que vocês são. O resultado de todas as consciências que se organizaram antes da gente, do reino vegetal, do reino mineral. Nós temos tudo aqui, né? Todos os minerais são que mantêm a vida, okay. O fósforo, o potássio, o cálcio, o sódio, o mercúrio. Se não tivesse no organismo, você morre instantaneamente. Tá? Vamos dar continuidade, Sim. Então aí chega um momento em que é incutido esses valores, né, essas características, né, no lemuriano, e passa a desenvolver uma nova maneira, né, de se processar a evolução. Daí então é por primeira vez experienciado o estado de vigília. Então pela primeira vez se pode usar o termo despertar da consciência, porque se vivia em um estado de sono coletivo, onde a visão era etérica e o corpo ficava no físico. É um estilo de vida quase inimaginável para hoje. Tinha assim, a comunicação era por sons guturais, então uma outra linguagem, outro tipo de procedimento, né? Na medida em que daí, então, o cérebro espinhal começa a entrar em atuação e você sai daquele estado, né, de sono, né, e desperta para o estado de vigília, então foi o primeiro grande impacto evolucional, o primeiro grande despertar, né, de consciência da hierarquia Jiva da humanidade, que se deu conta que estava no mundo físico. Até então, não. Seria o equivalente assim, nós estamos dormindo, sono muito louco ou um sono sem sonhos, né? E a gente acorda. Esse é um despertar de consciência. E isso que aconteceu no caso da Lemúria. Tá, só uma parte. Agora, esse despertar que aconteceu na Lemúria, mas qual é a diferença? Vamos dizer. 100%. Sim. Eu já vou perguntar aqui. É o que chama de despertar, mas não é o que a gente está conversando hoje. Exatamente, mas ele é um despertar. Então, eu quero fazer um paralelo depois. Você teve um saque, né, de uma vida onde você via só o etérico e você passa a viver, né, no plano físico, e você tem os instrumentos para daí, por conta própria, não dependendo de uma hierarquia externa, né, okay. Eu faço por ti que eu te ajudarei. Existem diversos níveis de despertar de consciência? Sim, assim como existem diversos tipos de seres humanos, cada um com a sua idade. Muito bom. Sim. Então aí, nesse momento, é criado um evento evolucional para permitir que a humanidade saísse daquele estado de sono coletivo, né, e começasse a evoluir mais rapidamente. Só que daí faltava uma coisa ainda. Foi dada, então, a questão do sistema cérebro-espinhal, foi tirado da questão da visão etérica e colocado no mundo físico, mas ainda era um grupo, né, era muitos né, cada um com o seu sistema cérebro-espinhal rudimentar e ainda, uma forma. Aí então entra em ação os Suras, Matras, Devas, que é Kumaras, Makaras e Asuras, para fazer com que a individualização acontecesse no ser humano. Veja como é uma coisa muito interessante. Então aí, a partir dessa individuação, inclusive, começa a questão da polarização do prana, de onde deriva a separação dos sexos.
né, que começou em 18 milhões de anos atrás e terminou em 10 milhões de anos Mas atrás. acontece no ser humano da época mesmo, né? Claro, Quer dizer, claro. é evolucionismo. Sim, vamos 8 dizer. milhões de anos. Tá, ok. Nesse pequeno intervalo, né? É que assim... Ninguém foi lá fazer uma cirurgia, vou botar um passarinho em você, alguma coisa? Não, não nada. existe, isso é bobagem. Ok. Não existe isso. Então, a evolução. compreensão do que é realmente o universo, do que é realmente a vida, é o grande despertar de consciência. Isso tudo que se fala não existe, é bobagem, né? Tá. Nós já vamos chegar nisso. Então aí, Suras, Matradevas, Kumaras, Makaras e Asuras, não. É a hora de dar a individualidade, a egoidade, né, à humanidade jiva, né? Aí então, e junto com isso vai acontecer a polarização do prana, separar homem e mulher. A separação do início do processo até o final do processo, né? 8 milhões de anos, não é? 8 anos, né? 800. Sim, e hoje processo longo. Hoje se diz que o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos. Diz que o universo foi criado, o mundo foi criado há 5.300 anos. Como é que vai se discutir com um negócio desse? Não tem condição. Por isso que as religiões, nesse aspecto, são completamente, assim, limitadas. Não é o caso hoje. Daí, no momento em que eu tenho a separação, a individualidade, por conta desse atraso do momento anterior e que as duas primeiras raças não foram físicas, nesse momento, na terceira raça lemuriana, há uma hierarquia que deveria ficar responsável por esse processo de individualização, que são os Asuras. Parte dessa hierarquia fala assim, não, essa humanidade que está aí, ela ainda não está apta a receber o que nós temos que dar em termos de capacidade de individualidade, não é? E aí parte dessa hierarquia, então, os Kumaras fizeram a sua parte, Makaras fizeram a sua parte, e dos Asuras, né, 1/7 fizeram uma parte, participaram desse processo de dar individualidade para a humanidade, e 6/7, 666, simbolicamente, falaram assim, não, foi a época do não, né, que foi a época da queda cósmica. Entende? Nesse momento, então, o que acontece? Se inicia um aprestamento da evolução, né? Mas esse não, essa negação evolucional, traz para a humanidade a diversidade entre os seres, que você perguntou agora, a diversidade de consciências, né? E principalmente traz para a humanidade um conceito que até então não existia em nenhuma outra, que é o conceito de bem e mal. Esse conceito de bem e mal, analisado humanamente, é que gera o conceito de vidya e avidya, conhecimento e ignorância, né? Então, ignorância é o mal, conhecimento é o bem, porque é contemplar a coisa em si. Esse processo, então, veio vindo, né, até hoje, e a gente ainda está, né, em busca de despertar a consciência que nos é de fato inerente, porque quando nesse momento é feito despertar de consciência, onde sai do estado, né, de vida etérica para a vida física, né, é dado ao ser humano o elemento para que ele, por conta própria, compreenda, né, não o etérico, não o astral, não o mental, mas aquilo que lhe é de competência, que é a mente abstrata, e o mundo da intuição, que é o mundo do conhecimento puro. Então, o verdadeiro despertar de consciência é você não ficar limitado ao astral, não ficar limitado à racionalidade, mas compreender a abstração, né, e a intuição. Em você tendo o estado de consciência focado no mundo abstrato e na intuição, que é Budi, que é o amor universal, aí então você tem acesso a todo o conhecimento. Você disse há pouco que existem estados de consciência, né? Sim. E o estado... Vamos lá para frente, assim, só a pergunta. Existe um estado pleno de consciência? Como é que eu poderia chamar isso aqui? Quer dizer, um dia eu vou conseguir, qualquer um de todos nós vamos chegar num estado de consciência plena, digamos assim. Vamos até o entendimento de tudo. Vamos até o nosso momento evolucional, que é a hierarquia jiva, somos nós, né? Tá. As hierarquias que nos antecederam, cada uma tem um estado de consciência teoricamente superior ao que a gente está experienciando agora. Teoricamente, porque do ponto de vista de matéria, nós temos a maior consciência, por quê? Porque nenhum deles experienciou viver num mundo tão denso quanto a gente experiencia hoje. O que eles fizeram foi transposição de característica para nos dar condição de... Só que acontece o seguinte, por que os seres humanos são tão diferentes hoje? É que foi dado ao ser humano o livre-arbítrio, e foi dado ao ser humano, né, com uma maneira, uma forma de tentar recuperar esse atraso evolucional, características que o ser humano não sabe bem usar ainda, né? E é por isso que não se fala em despertar consciência, porque a pessoa pode viver, por isso eu falei para você agora um pouquinho, que o mundo onde eu vivo é o meu estado de consciência. A pessoa pode viver num mundo onde
tudo nela é voltado para satisfazer os seus desejos. Qual é o nível de consciência dessa pessoa? Em que nível está focado a consciência dessa pessoa? Tá. No nível instintivo. É praticamente lemuriano. Não é? Por quê? Porque toda a inteligência dela é inteligência instintiva. Toda a compreensão é a compreensão instintiva. Toda a consciência é voltada para a consciência instintiva. Para quê? Quer dizer, ela vai usar toda a inteligência, a compreensão, a consciência e as ações voltadas somente para satisfazer os instintos e desejos mais densos. Qual é o foco de consciência dessa pessoa? Ela que sabe, não é? Agora, você foca a tua vida no conhecimento acadêmico. A tua vida gira em função do conhecimento acadêmico, da racionalidade, da busca do conhecimento, da experienciação, da ciência, né? Onde que você está focado? Você está focado no quarto estado de consciência, que é o que caberia, no caso, a Atlântida. Quarto estado de consciência, você já deu Sim, são estágios? Vários, não, são vários, né? Você tem físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, budget, mas são 7. Quantos níveis de consciência são 7. então? 7. São 7. Ah, bom, respondeu. Né? Então assim, tá. O físico não dá para considerar como nível de consciência, né? Mas você vai contar como um. Tem o vital, que seria o nível de consciência etérico. Tem o astral, que é você está focado, a tua consciência está focada no astral. E o que é a consciência está focada? Significa o seguinte: o teu centro decisório, os teus valores, a forma como você vê a vida, ela está naquele plano. Todo o teu mundo, todo o teu universo, ele começa no astral e termina no astral. Então, assim, o máximo da tua compreensão de vida, o máximo de bem-estar para você, o que é? É o mais alto astral, entende? Então, onde é que está a tua consciência? Qual é que é o teu mundo? É esse. Aí você tem um mundo em que você, assim, é o pesado medida e contado. Então, eu só aceito a coisa racional, extremamente lógica. Se não me mostrar, eu não acredito. Então, isso aqui, o que é? O teu foco de consciência onde é que está? Na mente concreta. Entende? É ótimo porque pelo menos você não está escravo dos teus desejos, você não está com foco de consciência afogado no astral mais denso, mas você está com ele acorrentado na racionalidade. E a racionalidade, ela não te permite compreender o universo, porque o universo tem que ser usado para compreender a racionalidade. Existem técnicas de abertura de consciência? Não. Nós já vamos conversar. Não, isso eu achar assim, eu vou tomar essa substância, porque daí isso vai me abrir a consciência, vai me despertar a consciência, com todo respeito a quem acredita nisso, mas olha, é uma infantilidade, né? E sem querer agredir ainda as crianças chamando de infantilidade, porque assim, quando eu tomo alguma coisa, né, e essa coisa rompe temporariamente o que separa, né, o físico do astral em mim, eu sou lançado no mundo astral. Então, o despertar de consciência que se fala quando toma substância é só você ver fragmentos por um determinado tempo de um mundo astral que é plástico, que você mesmo construiu. Isso, assim, acabou o efeito disso. Mas a ingestão da substância, como você acabou de dizer, só atinge o mundo astral? Lógico, não tem outro nível não pode atingir nenhum outro nível? De forma alguma? Tem, entende? E ainda mais se a pessoa for fazer aquilo para, sabe, assim, eu vou buscar compreensão, eu vou buscar poder, eu vou buscar ver o que não pode ser visto, eu vou buscar, vai ver um montão de coisa. Só que a gente já conversou, embaixo de cada roseira uma serpente. A minha pergunta foi mais abrangente, e também não só isso aí de ingestão de alguma coisa, mas também de técnicas que são muito apregoadas por aí, né? Mas não existe isso, de uma série de coisas que... de consciência, assim, ó, você tem que usar o sistema cérebro-espinhal, né? Que assim, que é a âncora desse processo do momento, para você fazer com que aquilo que ainda não está visível, aquilo que ainda não é conhecido, aquilo que você ainda não compreende, venha até você. E lembra do que a gente conversou aqui, Pramana, P-R-A-M-A, circunflexo N-A, é aquele estado em que você vai vibrar na mesma altura, acima e abaixo da coisa a qual é o objeto da tua atenção. Então você está fazendo Pramana, né, com o Sol. Você está tentando compreender o Sol, e para compreender você vai ter que vibrar na mesma altura onde está o Sol. E onde está o Sol? O Sol real, ele está no local dele. Isso é vidya, isso é conhecimento. Quando eu faço isso, eu faço isso, eu crio um reflexo daquele objeto do conhecimento na minha alma.
no meu mental concreto, no meu astral. Então, eu compreendo e crio uma emoção. Eu faço o quê? Eu trago aquele ponto qualquer do universo, visível e invisível, e crio um símile disso em mim. No momento em que eu crio esse símile, eu começo a abrir caminhos para um local aonde eu posso projetar e ter realmente a minha consciência. Chega um ponto em que o que tem em mim de conhecimento, em mim, você, em todas as pessoas falando em mim, só como. Mas como é que eu posso saber que eu não estou me iludindo? É isso que eu queria te interromper. Eu estou imaginando no sol. Eu conheço esse sol que eu estou vendo aqui. Sim, aí, eu tento atingir ele lá. Aí é que vem a questão da escolha do caminho. Sim. Então tem vidya e avidya. Né? Vidya, que a pessoa interpreta como sabedoria, na verdade significa conhecimento. Vidya, assim, você está olhando para esse caneco, né, e você vê um caneco. Sim. Isso é vidya. Não, você não precisa fazer vidya só com o sol oculto, não. Vidya, isso é conhecimento. Você está conhecendo a coisa em si, sabe? A vidya é quando eu olho para esse caneco e vejo uma pedra, por exemplo. Quer dizer, o caneco em si, ele é o que ele é, isso é vidya. É a coisa em si como ela é. E a avidya é a negação disso, e aí eu crio uma pedra mentalmente para mim, astralmente, né? E tomo aquilo como realidade. Isso é a avidya, né? E aí na ignorância está o mal, porque como eu criei uma coisa que é irreal, eu vou nortear a minha vida pelo irreal. Então, mas você por isso que se diz, do irreal, quando diz o irreal, da ignorância à luz, da morte à imortalidade, alguma coisa assim. É exatamente isso, a diferenciação entre vidya e avidya. Por isso que qualquer caminho é melhor que nenhum caminho. Agora, o grande prêmio evolucional decorrente das próprias ações do ser humano, por mérito, é encontrar um caminho real, um caminho lícito de conhecimento, porque daí esse conhecimento te liberta. Esse conhecimento vai fazer com que o invisível em você se ancore e se estabeleça caminhos, liames, né? Liames vitais, para fazer com que a tua compreensão, que agora está na mente concreta, o que já é uma grande coisa, caso esteja para nós todos, né? Ela faz com que a compreensão, quer dizer, o foco, né, do filtro como eu vejo o mundo, que agora está aqui, ele se misture, né, com a mente abstrata. Quando acontece isso, daí o meu foco de compreensão do mundo, aquilo que eu vejo, né, que assim, no etérico é assim, no astral é assim, na mente concreta é assim, eu chego no abstrato, ele já faz assim. Quando chego em Budi, faz assim. Quando chego a Atman, já não existe mais nada, porque aí você é o próprio todo. Então, o conhecimento adequado, buscar a compreensão, né, o meditar a respeito. Mesmo indo buscar a compreensão erroneamente, eu vou chegar na compreensão verdadeira? Se você, essa é a minha pergunta. Não sei, porque se você está indo buscar a compreensão errada, é porque o desejo da compreensão errada não é em você errado, está... Não é errado, eu me iludo, eu olhei, você fez o exemplo do sol. Todos nós aqui conhecemos esse sol. Sim. Vamos esquecer que existe sol oculto, essas coisas. O professor Henrique José de Souza, né? A meditação sobre o sol te dá a compreensão sobre a organização da matéria do universo. E está na nossa frente todos os dias. Mas quer ver um exemplo? Deixa eu só te interromper. Vamos lá. Por assim, você saiu hoje para vir para o teu trabalho, né? Geralmente você sai para vir para o trabalho, ou você está no ônibus, ou você está no carro, pensando no teu dia a dia, isso. absorto seria o termo, né? Significa o seguinte, esse é o teu mundo, você nem viu que cor que estava o céu, mas o céu ainda está ali. Ou por assim, hoje... Você pode sair, está indo para o teu trabalho olhando a natureza, como está lindo o céu. A primeira forma, né, o primeiro caminho para despertar o que seria a consciência, é você despertar a consciência e entender o mundo onde você está. Então você tem que percepção. Você tem que aprender a ver, olhar tudo, perceber, olhar tudo, não é? Ouvir, sentir, porque em você fazendo isso, você começa a se integrar ao momento evolucional da matéria onde você se encontra inserido. Porque então você acaba agindo como lemuriano. Eu estou aqui fisicamente, mas estou tão preocupado porque a minha prestação está atrasada, porque a minha namorada me deixou, porque o meu chefe isso e tal. E aí, então, você não enxerga mais nada. Não, e vê que é um estado lemuriano antes do primeiro momento evolucional, antes inclusive de se ter cérebro, né, que é onde você está fisicamente no mundo, né, e você está aprisionado e o astral mais baixo, ele está
aqui ó, colado no verdade. etérico, no que seria o vital, né? Então você está se comportando como um lemuriano, você sequer se dá conta, você sequer aproveita o mundo onde você está inserido, quando na verdade você devia ter já perpassado isso, passado o foco de consciência nos desejos, passado o foco de consciência na mente concreta, não é? No academicismo, na compreensão daquilo que consigo ver, e então você está conseguindo ver fisicamente e aproveitando um dia em que nasceu, né, o sol, quer dizer assim, quando a Terra se virou e você olhou, né, para aquele buraco que tem ali parado, que é um buraco para o invisível, né, e você aproveitar assim, nossa, que sensacional, hoje eu estou de novo andando pelo universo, estou vendo aquele buraco ali e tal. Então o dia é o mesmo, o sol é o mesmo, o sistema solar está se movimentando, a Terra, você está tudo assim. Só que o que muda, e aí é onde está o foco da tua consciência, percepção. É a percepção, Exato, é o mundo onde aí você sim. está. O teu estado de consciência é o mundo no qual você mesmo se coloca. Entende? Só que para o ser humano, depois desses momentos evolucionais que eu citei, foi dado assim, nenhum limite de onde ele pode chegar. Então ele pode se comportar como um lemuriano, onde está com o corpo físico jogado, andando por aí, comendo, dormindo, procriando e vendo novela, né? E a mente chafurdando no etérico, no astral mais denso, ou ele pode se comportar como um corpo físico consciente, colocado no meio. Tanto é que é o seguinte, na época da Lemúria, eles só conseguiram ter noção de que tinham corpo físico depois que saíram desse primeiro momento e tiveram um influxo de consciência, né, o que a gente chama de cérebro, porque até então nem essa percepção se tinha. Então as pessoas, na maior parte das vezes, passam o dia sem se lembrar que tem organismo, sem se lembrar que estão vivos, acordam afogados num problema, vão dormir afogados no mesmo problema. Autômatos, né? Autômatos. 100%. 100%. E aí acontece o seguinte, por que há o hábito de enterrar a pessoa quando morre? É que assim, então, como a questão da queda evolucional, né, que aconteceu no sistema anterior, o foco material dessa queda é o que hoje a gente chama de Lua, né? Então, evolucionalmente, no núcleo da Terra, existe Shambhala, não é Agartha, Shambhala, que é o Sol evolucional, né? Que assim, é o núcleo, né? Assim, é como se fosse assim, todo projeto evolucional para esse momento que a gente está visando, ele pré-existe aqui, isso é Shambhala, tá? Isso é o Sol. A contraposição disso é a Lua, nesse momento. Por quê? Porque a Lua é onde houve uma queda anteriormente, fez o transbordo, duas raças na Terra sem serem físicas, e vem vindo, a gente está tentando ainda resolver essa questão toda, né? Então, a evolução, né, ela se processa, no nosso caso, da Lua para o Sol. Então, quanto mais chafurdado no astral você esteja, assim, mais em direção à Lua você vai estar. Por isso que falo que você está no mundo da Lua? Perfeitamente. O mundo da Lua é aquele que está... O cara, ele nem botou os pés aqui em termos de matéria ainda, né? Então, assim, quanto mais denso é o ser humano, quanto mais, sim, aquilo que a gente falou agora há pouquinho, você pega e projeta a forma em todas as cores, teu mundo é conturbado, você odeia, tem medo, angústia, não sei o que e tal, aquela confusão, você vive assim, sabe, num furacão astral, o teu mundo equivalente, isso é muito importante, porque cada um em vida constrói o mundo onde vive após a morte, entende? O teu mundo equivalente cada vez mais se aproxima da parte mais afunilada da Lua. Tanto é que quando aí a pessoa morreu, fez tua parte, né? Aí assim, o ideal fez tua parte, esquece, a Terra assim não fique nem próximo, nem na superfície, nem nada, né? Vai para o teu lugar de origem. O lugar de origem seria em direção a Shambhala. Então você vai primeiro para Badagas, dependendo se você tem que ficar um tempo ali reciclando o que você deixou de fazer, ou se por méritos próprios você está já em estado de consciência, vai para Duarte, ou se você já é um pronto na tua hierarquia, você vai para Agartha. Então, quanto mais em direção ao Sol, quanto mais para baixo, melhor. Por isso que todas as iniciações antigas se fazia subterraneamente. Vitriol e essas coisas todos, que até hoje se mantêm. E o enterrar eu vou enterrar a criatura para ver se em enterrando eu a coloco mais perto dos deuses, da divindade ou do céu, do que lugar se queira, né? Esse tipo de coisa assim. Então, isso que a gente tem que ter noção, que ao nosso alcance,
no sistema que nós estamos vivendo agora, a gente tem os dois opostos, assim como tem no ser humano, né, o centro de prana positivo e o centro de prana negativo, né, eu tenho Sol e Lua, eu tenho o trânsito que dá o movimento, né, do planeta, que dá o movimento do sistema solar, da galáxia, tudo, e que dá o movimento do sangue dentro do corpo humano, tudo em escala, né, mas é o mesmo processo, exatamente o mesmo processo. Exatamente o que dá a forma no corpo, o que move o sangue, o fluxo e refluxo, as 5 forças no organismo, tudo exatamente age na Terra igual, age no sistema solar. Então você pega cada um dos pontos que você tem, né, no que se apresenta de posicionamento, e eu decido, meu local de vida é aqui, meu local de vida é aqui, meu local de vida é aqui. Qual é que é o meu local de vida? É o meu estado de consciência. Então assim, hoje, como é que foi teu dia hoje? Teu dia hoje significa o seguinte, teu corpo físico está na Terra, mas você viveu em algum lugar em direção à Lua ou em direção ao Sol. Se teu dia foi uma confusão generalizada, você odiou, brigou no trânsito, chutou, brigou por furar a fila no mercado estava ruim, não sei o que, tal, nossa, você está assim, olha, deve estar bronzeado da luz da Lua, porque você está confuso. Você viveu em paz, acordou, problemas todo mundo tem para resolver, questões todo mundo tem, faz parte da vida, mas não são a vida, e você vive no bem, no bom e no belo, né? Não significa que você viver como um alienado, não, é consciência, é diferente, é consciência, né? Então, onde que você está vivendo? Na pior das hipóteses, o ser humano tem que viver hoje como quinta raça, né? Hoje, já saindo da racionalidade e tocando o quinto estado de consciência, que é a mente abstrata. Então, no mínimo, você teria que ter vivido hoje, racionalmente, abstraindo às vezes durante o dia, para tentar compreender o mundo no qual você está inserido, né, e o mundo que existe em função de você. Esse momento evolucional todo está existindo agora em função da hierarquia Jiva. Por quê? Porque a hierarquia Jiva é Anima Mundi, é a alma do ser mineral, que a gente chama de Terra, que é onde a gente habita, se deslocando pelo universo. O despertar da consciência, então, é você adquirir conhecimento. Qual conhecimento? Não precisa falar assim, não, eu só vou ter um estado de consciência ótimo quando eu me transformar num adepto, num iniciado, num Buda, num Cristo, num mestre iluminado. Né? Pô, mestre tem em tudo que é esquina, o pessoal se intitula de mestre, né? E aí se promete as coisas mais loucas, se não vem aqui, ou você compra isso e o teu estado de consciência muda, ou você cheira isso, ou come aquilo, ou veste isso, ou fala isso, ou canta aquilo. Então, todo mundo vendendo atalhos, né? Sabe, assim, pacotinho de felicidade. Isso. E atalhos para ganhar consciência e para abertura total da consciência, para compreensão. Não existe. É um processo individual, né? É você que tem que ir atrás do conhecimento, você que tem que ver a forma como isso se processa em você, e você que tem que perceber que você realmente está mudando. E sabe o que acontece? É o seguinte, chega um ponto em que essa alma conturbada, de todas essas matizes escuros, dessa convulsão, desses ódios e desse jogo entre eu finjo que sou bom e na verdade eu sou, né, ruim, ou assim, eu finjo que amo e na verdade eu odeio, né, assim, loucamente alguém, alguma coisa, né? Então esse momento de conturbação, ele se choca contra a necessidade que você, enquanto espírito, tem de compreender o processo, porque o tempo urge, a vida passa. Né? E aí essa inadaptabilidade, né? Essa inconsistência, essa não adequação do corpo físico a uma realidade que existe em mim e que quer se exteriorizar, aí então causa disfunção física, que é o que a gente chama de doenças nervosas. Será? Poxa. 100%. Olha aqui, olha, presta atenção no que ele falou. A aqui. Angústia, a gente conversou sobre depressão outros dias. Sim, falou, que fizemos a gente sempre vai dando conhecimento aqui, em camadas, em partes, para que as pessoas tenham condição de digerir, né? A gente tem que dar o necessário no tempo certo. É como alimentar. Quer dizer, se você não acompanhar a tua consciência, você pode ficar doente. Sem dúvida, sem dúvida. Olha o que ele falou aí. A pressão para que você acorda, criatura, o tempo está passando, então assim, tipo assim, você está com hora marcada, você está com hora marcada para fazer alguma coisa, e eu estou aqui com a minha lerdeza e tal, e você assim, chega um ponto que você perde a paciência e diz assim, pô Jorge, caramba, vamos ou não vamos? Qual é que é o teu negócio afinal?
Esse vamos ou não vamos, qual é que é o teu negócio final? Puxa, anda, é o seguinte, irritabilidade sem explicação, angústia sem explicação. Olha aí, ó. Tá tudo bom, mas não sei o que está faltando, essa vida é uma porcaria. Aí eu falo assim, mas você tem tudo, o que está faltando? Você está com saúde, você tem consciência. E olha o que tem de gente que Claro que é. você tem que dizer para isso que Não, ela tem isso aí, tudo e não percebe que mas, tem. Claro, mas sabe o que é isso daí? É o seguinte, é que está com o foco de consciência no astral atendendo desejo, só que chega um ponto em que torra a paciência, né? No bom português, assim, enche o saco de ficar só atendendo desejo e aquilo se torna uma coisa desgastante, porque assim, eu não posso viver feliz a vida inteira só porque eu compro uma bolsa toda semana, eu não posso viver feliz a vida inteira só porque eu troco de carro todos os anos. Isso é angustiante. Fala assim, naquele cara, pô, aí você olha assim, não, ele tem o carro, daí ele tem trabalho, ele está saudável, não tem dívida, mas olha a cara do cara, triste, acabado, o cara destruído. E como tem? Claro e como que sim, tem? claro que sim. Porque chega um ponto em que daí você viver em função de atender desejo é angustiante. Angus, né? Angus é a primeira palavra que qualquer criança de qualquer idioma fala, né, depois de nascer, que é a angústia de ser jogado na matéria. Ninguém sobrevive só na matéria a vida inteira sem destruir sua própria vida. Entende? Então, esse grito de socorro, essa angústia do espírito, né, em cada um de nós, que somos nós, gritando para a alma, alma, vamos alma, não vamos perder essa vida, alma. Né? E a alma não escuta porque ela no momento ela está só envolvida em comprar, amar, odiar, mentir, conquistar, matar, não sei o que e tal. Isso aí esse influxo, né, de angústia no sistema astral, no sistema vital, afeta o sistema endócrino e aí no organismo físico começam os problemas nervosos. Todas as doenças nervosas têm esse cunho. Temos 3 minutos. Em 3 minutos, dá as dicas, vamos dizer. Não. As dicas não. As dicas você entendeu o que eu quero dizer. Nós não vamos dar ferramenta nenhuma. Mas qual é apesar de que você já deu tudo, né? Mas para uma iniciação, começar a ter. Você chamou a atenção sobre percepção. Sim. Né? De procurar. Perceber, enxergar além do que... A chave para você andar. A chave para você andar. O primeiro passo. Vou dizer no meu caso, aí cada um faz o que quer. Isso. Mas a chave para você andar, né, de um plano para o outro, do astral em direção ao abstrato, se chama vontade. Primeiro não passo. Desejo, primeiro vontade. Né? E a vontade é aquela força que te faz ter controle sobre tudo aquilo que em você exista e que deva ser sublimado e superado. Então, quando você está vivendo só para satisfazer seus desejos, só a tua própria vontade vai fazer com que você organize seus desejos, ensine a eles que você vai satisfazê-los ou não na hora que você desejar, mas que a tua vida não é isso, e aí parte para a racionalidade. Depois da racionalidade, aí a vontade, né, de fugir, né, da masmorra da racionalidade, da prisão da racionalidade, é compreender a coisa como um todo. Aí é a abstração. Nesse ponto você já está liberto. É como se fosse assim em grego. Você tem asa, eu tenho, todos nós temos asa. O astral é um cubículo. A mente concreta é um quadrado um pouco maior. Eu consigo me mover, mas não dá para abrir. A mente abstrata, eu abro. Como é que é? No amor universal... Como é que você falou aqui daquela vez? Peixes num aquário sem teto, como é que é o negócio? Peixes com asas em aquário sem teto, alguma coisa assim. Tudo, é bem isso, né? É exatamente assim. Quanto menor é o teu mundo, quanto mais baixo é o teu foco de consciência, não é? Quanto mais dormindo você está, que assim, da lemúria a átmico, que é o teu caminho, seres alados, logísticos, né? Mais pequeno é o teu mundo, menos espaço você tem para se libertar. Por isso que o mundo fica pesado. O mundo é pesado por quê? Porque você construiu um mundo pesado e pequeno. Só que é o seguinte, ninguém te prende ali. Você constrói, você entra, você fecha, você pensa que jogou a chave fora e para se divertir lá dentro você senta e chora. Tá vendo? Tudo individual. Acabou, Fernando? É isso aí. Tá então, maravilha. Tá. Fechou com chave de ouro. E
E só para finalizar, você falou que a palavra primordial é a vontade, né? Depois Isso, é amor e sabedoria para com você mesmo, depois os outros, e depois então Vontade, a amor, vontade, né, posta em ação com amor e sabedoria, gera atividade correta que te insere no teu lugar, no universo. Qual o mundo? O mais próximo do sol possível. Nós viemos do sol e para o sol nós temos que voltar, para o sol espiritual. Bingo, é incrível como... Essa coisa. Gente, ó, Jorge, brilhante, muito obrigado. Imagina, um prazer. Olha, foi muito gostoso hoje, nossa, fluiu maravilhosamente bem. Dá até calor, né? Dá. Ah, eu senti o calor. Não, você sente calor, você só sente calor. Não, você não sente calor, você sente frio. Então, tá vendo? A coisa tá boa. Então, deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, feliz sempre e vivam, aproveitem. É uma boa experiência.